Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Lá por volta de 2016, a partir ali do mês de maio, até o começo de 2020, mais ou menos final de fevereiro, comecinho de março, eu morei numa casa aqui em Osasco, que ela ficava numa viela. E nessa época também eu estudava muito em casa, principalmente de 2016 até 2018. Eu estudava muito em casa, fazia muita coisa em casa e precisava ter concentração para poder fazer tudo isso. Só que na casa da frente, eu morava numa viela, na casa da frente morava uma família que era na parte de baixo e na parte de cima, essa família tinha uma loja de costura, uma fábrica de costura. Então essa família tinha lá todo dia, fazia suas costuras, você escutava os barulhinhos da máquina, e aquilo não incomodava. O que incomodava mesmo era que na viela tinha algumas famílias com cachorros. E mais ou menos por volta das 10 da manhã, em vários dias durante a semana, aquela fábrica de tecidos recebia encomendas ou recebia retiradas. Então, o pessoal dos Correios e dos fretes e das empresas daquela família chegavam lá, deixavam seus materiais e saíam. Só que, quando chegavam esses entregadores, ou então as pessoas que trabalhavam para os Correios, aquela viela era tomada por um barulho ensurdecedor. Um barulho assim que parecia que estava caindo o mundo. Você escutava barulhos de cachorro para todo lado, muito barulho, assim, uma coisa assim é realmente absurda, muito absurda. Aí quando aqueles entregadores saíam, terminavam o que tinham que fazer e iam embora, aquele som absurdo passava. Os cachorros paravam e voltava aquele silêncio da viela, com alguns passos de vez em quando de alguém que descia, com as máquinas, né, o barulho das agulhas ali, bem de fundo, uma risada aqui, outra ali. Mas era tão absurdo ao ponto de você achar que você estava delirando. E eu falava, será que eu estou delirando? Porque foram instantes absurdos, intensos de barulho. Eu não conseguia me concentrar, eu fechava minha apostila, meu livro, eu pausava os vídeos, eu parava tudo para esperar aqueles minutos caninos ensurdecedores. Mas logo em seguida, o silêncio era tanto quanto antes. Aí você se perguntava, será que existiu mesmo barulho de cachorro nessa viela? Será que os cachorros da viela realmente existiram? Ou foi coisa da minha cabeça? Até que no dia seguinte, você era recordar que era verdade, que não era só um sonho. E antes fosse um delírio, não era. Era assim, repetidamente, repetidamente e assim por diante. E isso me trouxe, naquela época, uma reflexão, que eu vou chamar de os cachorros da viela. E a reflexão que me veio naquela época, a partir desses episódios, era que o que acontece na grande mídia, desde muito antes da gente ter a ascensão tão grande da internet, como das questões da internet, como Facebook, Instagram, Twitter e assim por diante. Antes a gente tinha que as notícias eram veiculadas semanalmente, diariamente. Então, quando algo explodia, aquela coisa ela era espalhada naquele mesmo instante. Mas se a gente está falando, por exemplo, de uma época de jornais, está falando de uma época de televisão, comecinho da televisão, está falando de revistas, ou então até mesmo de folhetins, se for mais para trás, a gente está falando de um assunto que sim, ele chegava, explodia, os cachorros latiam, e ele era espalhado para as pessoas. Só que até atingir um lugar de saturação, que é até chegar em muitas pessoas e até todo mundo estar falando daquilo, levava um certo tempo, levava uma certa demora para que todo mundo tivesse acesso.
Hoje não é bem assim. Hoje, eu digo não hoje, hoje. Eu digo nos tempos contemporâneos, a gente percebe que quando a gente tem um anúncio, uma informação, uma coisa que chega na mídia, aquilo ali dura de um jeito assim tão absurdo. Para quem tem Instagram e Twitter vai saber muito bem o que que é isso, né? Você tá lá nas redes sociais e de repente Beyoncé está no Brasil, em Salvador. Todo mundo fala de Beyoncé em Salvador. Coisas boas que acontecem por aqui, né? Então tá todo mundo falando naquela semana inteira, só se fala disso. Na semana seguinte, ninguém nem sabe o que que aconteceu aqui. Eu não vou nem falar que ninguém nem sabe o que é Beyoncé, né? Porque a gente sabe. Mas a gente esquece o que aconteceu na semana passada. Aquela história de Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado não funciona mais nem para a semana passada. Então a gente tem explosões, a gente tem episódios racistas, a gente tem George Floyd, que foi uma febre que durou até um pouco mais, né? Mas que já acabou também. A gente tem os episódios de racismo, de violência de gênero, de assassinatos, de transfobia e de violência doméstica, um monte de coisas, né? Trabalhos análogos à escravidão, que para mim são trabalhos escravos, eles usam análogo só por um medo, uma culpa branca, mas é escravidão. E onde estão essas informações? Onde estão essas informações, esses acontecimentos? Eles foram embora. Passou. O entregador já trouxe a notícia. Quando ele traz a notícia, todo mundo ferve, todo mundo fala sobre, todo mundo divulga, todo mundo espalha a notícia. E o que a gente tem hoje é uma rede de espalhamento de informações que ela acontece numa velocidade absurda, chegando a muitos lugares, a muitas pessoas, de muitas maneiras, com várias interpretações, com vários pontos de vista. Fala, 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 cresce, aquelas raízes vão para todos os lugares, atinge o mais longe que ela consegue, depois morre. E acaba. E tudo passa. Aí tem que esperar o dia seguinte, ou até no mesmo dia, trazer uma outra notícia, uma outra informação. E essa dinâmica, ela tem se repetido. Ela tem acontecido nesse lugar de que, de tanto estarmos colocados nessa dinâmica, nessa forma de espalhamento, a gente não sabe mais viver com coisas que duram muito tempo, porque elas acabam enjoando. A gente enjoa quando a notícia é falada por mais tempo, mais que uma semana e assim, né? Uma semana eu tô falando com muito exagero. Tem muitas coisas, principalmente no Twitter. Um dia, 2 dias, acabou aquilo. Eu lembro das vezes que eu fiz posts que eu fiz tweets e que eles viralizaram, que chegou em muitas pessoas, quase 500 mil, um deles. Um dia, 2 dias, pronto, acabou. A febre acontece nesses momentos. Depois disso, já vem outro assunto, solapando, derrubando, destruindo aquele anterior e nos fazendo lembrar que não, aquele lá passou. São outros, são novas eras. E a internet tem esse potencial de transformar a informação em um reforçador, muito mais do que em um conhecimento. A gente vai olhando e vai se seduzindo por saber de muita coisa, e a gente vai sabendo de muita coisa, só que a gente sabe pouco dessas coisas. Por mais que eu tenha dito que são faladas, né, várias formas de interpretação, várias análises, vários comentários sobre o mesmo assunto, que deveria, em tese, enriquecer o tema, né, trazer várias perspectivas, no fundo, isso também não acontece de uma maneira muito ampla. Por quê? Porque a gente também está acostumado a viver em bolhas. Então, dentro da nossa bolha, aquele assunto muito falado, geralmente ele é falado de um ponto de vista muito semelhante. Os outros pontos de vista estão em outras bolhas, que aí nós teríamos que romper com a nossa bolha e ir para uma outra, conhecer outras interpretações. Mas esse movimento de você romper uma bolha, apesar dele já não ser, justamente, né, por ele já não ser um movimento tão simples e tão sedutor, a gente tende a ficar na nossa bolha. Justamente por isso, a gente não vai no encontro de outras bolhas. E até você ir para outra bolha, conhecer outras narrativas e outros pontos de vista, o tempo que você vai gastar indo para outra bolha, o tema já mudou também. O assunto já mudou.
Os cachorros que latiram ontem vão ter que latir amanhã outros latidos, tão incômodos quanto, mas por outros entregadores, por outras encomendas, por outros despachos. E é nesse lugar que eu observo como que esse fenômeno, né, dos cachorros da viela, eles estão participando aí de tanta coisa na vida, tanta coisa no modo como a gente se relaciona, como a gente se comunica, os temas que pra gente hoje são temas importantes, amanhã eles já perdem importância. Tudo isso por várias razões. A primeira delas é porque são muitas informações fragmentadas, muitas vezes enviesadas por conta da nossa bolha, do lugar que a gente atua, e além disso, porque também a gente não tem nem tempo de sair procurando tantas informações. Talvez porque a gente se acomode, talvez porque a gente não queira mais sair de tanto do nosso lugar de conforto, né? Não que a gente tenha que sair da zona de conforto. Eu acho que zona de conforto é um lugar importante de se habitar. Só que a gente tem que saber também o que a gente está consumindo nesses lugares que a gente está, né? Essa ideia de que saia da sua zona de conforto, tal, 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 não faz isso necessariamente. Não é o que a gente está pregando. E até porque eu não estou pregando, né? Mas a gente pensar como que a gente tem consumido as coisas, isso é importante. E é importante também num outro lugar. Porque aqui eu estou falando de mídias, estou falando de informações, de notícias, de acontecimentos. Muitas vezes banais, muitas vezes muito necessários. Banais, às vezes, quando tá falando de celebridades, né? Mas nem tudo é tão banal assim, porque é um reflexo do que as pessoas têm buscado. Mas também quando fala de questões importantes, quando fala de questões sobre leis, questões sobre direitos humanos, políticas públicas, quando a gente está falando de preconceito, de luta contra o preconceito, não tem exceção. Todos esses assuntos são tratados assim, como cachorros da viela, que latem, explodem, chegam, alcançam um grande número, se escuta de longe os seus latidos e eles acabam. A gente entra nessa forma, nesse modo de se comportar, de aceitar as coisas fragmentadas e numa velocidade tão rápida que não por acaso a gente acaba também transportando isso para as relações pessoais, individuais, proximais que a gente tem. A gente não aguenta mais uma coisa que se mantém de um certo modo por muito tempo, né? A gente acaba aprendendo que esse caos, onde algumas pessoas, principalmente a geração Z, já cresce nesse caos, a gente aprende que tudo na vida é um caos, que tudo na vida é efêmero, que a gente não precisa se apegar a nada, a gente não precisa se apegar a uma informação. É bobagem você pegar uma informação, ela vai embora amanhã, dependendo de onde você estiver e de qual for a informação. Ela vai acabar, ela vai se desfazer e vai virar um passado. Você vai ser até uma pessoa desatualizada, atrasada. Ai, você ainda tá nisso, ainda tá falando disso. É um comentário que eu vejo muito por aí, né? Ai, ainda estão falando disso, isso aí já passou, isso aí foi da semana passada. E quantas vezes também a gente não aprende a construir uma base mais sólida, mais profunda de conhecimento das coisas e das pessoas e de nós mesmos, porque a gente está criado nesse meio que induz ao efêmero, ao agitado, ao barulhento, ao turbulento, aquela coisa fantástica, mas que passa. E a gente fica sempre esperando pela próxima vez. A gente sempre está esperando o próximo estímulo. Quem não traz novidades, quem não traz mudanças assim gritantes, são pessoas estagnadas, dizem. São pessoas que pararam no seu tempo, são pessoas que ficam falando sempre da mesma coisa, porque não estão acostumados também com pessoas que falam muito de uma coisa, mas que falam muito no sentido de problematizar, se aprofundar, entrar naquele tema, pegar e dissecar tema por tema, assunto por assunto, esmiuçar, escrutinar. Não, a gente está acostumado agora, nos tempos contemporâneos, a conviver pouco com as coisas, mas ter muitas coisas que nos afetam o tempo todo. E quanto das nossas relações passam por esse viés? Quanto das nossas amizades, quanto dos seus relacionamentos são desse jeito, efêmeros, curtos, que você não quer muito contato porque já deu, não quero mais saber de muito disso, não quero um aprofundamento. Não quero aprofundar um assunto, não quero aprofundar uma conversa, eu quero falar de muitas coisas, qualquer coisa, não importa o que.
da mosca na parede, do pneu da bicicleta, do número de hélices do seu ventilador. Quero falar de quantas bocas tem o seu fogão. Eu quero falar das viagens que você fez, dos celulares que você comprou, das fotos que você tirou. Quero falar das cores dos seus cabelos. Quero falar de tudo. Mas, por favor, não me traga assuntos repetidos. Não me traga assuntos que sejam necessários de se aprofundar. Quantas vezes nas suas relações, nas conversas que você tem com as pessoas com quem você se relaciona, e aqui eu não falo só de afetivo sexual, falo de todos os tipos, quantas vezes durante as conversas você quer puxar um assunto, ou alguém quer puxar um assunto com você que já foi falado antes, mas que não ficou muito bem entendido, porque foi rápido. Foi no momento ali de rapidez, você toca no assunto de novo porque você quer entender, e a resposta que você dá ou que você recebe é: ai, mas de novo esse assunto, a gente já falou disso antes. Ai, mas de novo você está trazendo esse assunto, a gente não já conversou sobre isso, por que que você quer saber de novo? Por que que toda vez você toca nesse assunto? Por que que trazer esse tema para a superfície de novo se a gente já tinha conversado ele faz uma semana? A gente falou disso ontem. Por que que você tem que falar de novo? E isso mostra um pouco dessa dinâmica se reproduzindo nas relações, que é: já tocou no assunto, os cachorros já latiram, deixa eles irem embora. Amanhã são outros entregadores. E essa frase vocês têm que lembrar. Amanhã são outros entregadores, outros barulhos, outras agitações. E por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser desse jeito? Por que que a gente fica nessa coisa, né, de ah, não, eu não quero repetir. Às vezes, justamente a repetição, a pergunta repetida, ela guarda em si uma não compreensão. E quando a gente cresce nesse lugar de não poder perguntar muito, não poder tocar em assuntos que já foram tocados, não poder entregar a mesma coisa que foi entregue antes, algumas pessoas vão se retirar dessas relações porque isso não faz bem, outras vão aprender a conviver com essas relações. E como que aprende a conviver com essas relações? A gente aprende a conviver com elas se alimentando de fragmentos, de migalhas mesmo. Entenda fragmentos como migalhas de informação, de afeto, de cuidados. E como que a gente faz isso? A gente aprende a não perguntar também. A gente aprende que se eu perguntar vai dar problema. Eu consigo lidar com as coisas como estão agora, sem perguntar? Por vezes a pessoa vai dizer, ah, eu consigo. Então ela não pergunta. Ela começa a criar um espaço vazio, subjetivo ali, vazio, onde as perguntas que ela gostaria de fazer, ela não faz. E esse espaço ele se torna cada vez mais fundo. Se você lembra dos primeiros episódios que eu falava dessa metáfora, né? Ele se torna um poço cada vez mais fundo, cada vez mais vazio de espaços, cada vez mais vazio de informações que você já considerou informações importantes, mas que você também aprendeu a não dar valor para a importância dessas informações que são importantes para você, inclusive. O que você faz como mecanismo? Cada vez que você não tem a informação que você gostaria, você cava um poço de vazio e deixa aquele vazio sem a sua informação. Só que esse poço vazio te incomoda por várias razões, porque você quer um poço preenchido. E te incomoda o vazio de informações necessárias. O que a gente faz com isso, com esse vazio? A gente começa enchendo ele de amenidades, enchendo ele de informações fragmentadas, enchendo ele de assuntos que não são aqueles que a gente gostaria de saber, mas que como a gente não pode saber daqueles agora, porque tocar neles é tocar no enjoativo, tocar num assunto que não querem falar sobre, você começa enchendo de aleatoriedades. E essas aleatoriedades vão crescendo porque o seu poço está muito fundo. E as relações elas acabam ficando nesse lugar superficial em alguns momentos, onde as pessoas falam muito e falam muito, falam de muita coisa, conhecem bastante assunto, mas elas não se conhecem. Elas não se conhecem, não sabem de quem está falando, não sabem nem com quem está falando. Aí quando algo irrompe, quando alguma coisa muito séria acontece, um desentendimento muito profundo, e essas coisas, aí vem falar que, nossa, mas a gente sempre teve tanto diálogo. Por que que você não me falou sobre? A gente sempre conversou sobre tanto assunto. Por que que você não me falou desse incômodo? Será que a pessoa estava querendo saber desse incômodo? Será que estava querendo saber mesmo que incômodo era esse? Porque às vezes só não quer ouvir, porque às vezes não aprendeu a ouvir, ou quando ouviu, não gostou e aprendeu a não ouvir mais. Então, com o tempo, a gente se acostuma. A gente vai se acostumando com certas coisas que a gente não deveria se acostumar. A gente vai se acostumando, por exemplo, a aprender
coisas, de que fragmentos, migalhas passam a nossa fome. Mas não é que passa a nossa fome, é que também a gente vai abaixando a nossa régua de exigências. E a gente faz isso quase que para sobreviver. A gente coloca a nossa régua lá embaixo, lá no poço, lá no fundo do poço, e tudo que está acima dessa régua a gente acha que está bom. A gente acha que está contente, a gente acha que se acostumou. Só que a gente não se acostumou. A gente não se acostumou, mas a gente se forçou a se acostumar. E acredita nisso. E acreditando nisso, a gente vive desse jeito, como se tudo fosse do jeito que é, porque é. E quantas vezes na nossa vida essa efemeridade marca o nosso modo subjetivo de estar no mundo? Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar onde, para se sentir em vida, tem que ter barulho na viela? E esse é um outro ponto, um outro problema complexo, que é, se por um lado a gente se incomodava no comecinho porque tinha o barulho da viela, do outro lado a gente aprendeu tanto com esse barulho e a se acostumar tanto, que se não tem barulho a gente acha que tem algum problema. Se não tem turbulência, a gente acha que tem algum problema. Então a gente fica sempre esperando pela próxima noção, pela próxima notícia, pelo próximo escândalo da viela. E as redes sociais, os afetos, tudo se impregna, tudo se mistura, tudo se funde, dependendo do modo, e a gente passa a sempre esperar pelo dia seguinte em que o barulho vai chegar. No sentido de redes sociais, de internet, a gente já abre o nosso celular, às vezes inconscientemente, porque a gente só acorda, abre o olho e já toca na tela e já abre as redes sociais, na procura inconsciente de matar a nossa sede por algo que seja novo. Qual vai ser a migalha de hoje? E nas relações isso acontece da mesma forma, talvez com outras roupagens. Mas a gente sempre está esperando um algo novo, porque o repetido eu não quero. Eu quero sempre um algo que seja mesma coisa, mesmo que seja a mesma coisa, a mesma entrega, mas tem que ter o outro barulho. É um outro dia, é um outro barulho, de outro formato. Mesmo que entregue o mesmo conteúdo vazio, eu quero um barulho. E o problema é que de barulho em barulho, a gente vai construindo uma forma de viver que depende desse barulho. Relações calmas, espaços afetivos calmos, tranquilos, sem turbulência, parece que perde até o sentido. E para a gente finalizar, eu quero trazer aqui um poema que chama A Gente Se Acostuma, de Marina Colasanti, que eu já li em outros episódios de podcast, mas que eu acho que não custa a gente relembrar, não custa a gente se repetir de que não é porque uma coisa acontece o tempo todo daquela forma, daquele jeito, naquela intensidade, com aquele cheiro, que essa coisa é a nossa vida. Não é porque tudo que acontece se repete e acontece com muitas pessoas ao mesmo tempo que isso é uma verdade. Não é porque na nossa bolha uma coisa circula com muita intensidade que aquilo define a nossa vida. A gente se acostuma muito com esses processos e esse poema de Marina Colasanti, eu acho que ele fecha essa conversa. Ele não fecha, né? Ele traz um tom a mais para essa conversa para a gente repensar. E Marina Colasanti vai dizer o seguinte: eu sei que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja um número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia, de guerra, de números, da longa duração. A gente acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios,
a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzir, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar por ganhar o dinheiro com o que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação do mar, à lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos na madrugada, a tremer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema tá cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e soa o resto do corpo. Se o trabalho tá duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que, de tanto acostumar, se perde de si mesma. E aí? O quanto você tem se acostumado? O quanto você tem se acostumado com o latido dos cachorros da viela? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?